com a câmera aberta, se puder manter a câmera fechada, isso ajuda assim na transmissão dos dados, tá? Aí vai melhor assim. É, segue a nossa aula da mesma forma como foi, né? Na aula passada. À medida que vocês forem tendo dúvidas, se quiserem abrir o microfone ou pelo chat, o chat eu não estou tendo o retorno aqui, porque eu não sei por que cargas d'água o meu Microsoft Teams não está abrindo o chat aqui, tá? Eu trabalho com dois computadores, né? No outro computador não está abrindo. Mas, de qualquer forma, eu vou pedir para o Gabriel abrir o microfone e me avisar quando tiver perguntas via chat, tá? Bom, pessoal, então a gente tem esses. A gente vai trabalhar com esses 5 fontes de dados solarimétricos, tá? Para que serve o dado solarimétrico, né? Então, de acordo com a nossa aula feita na semana passada, dados solarimétricos é a fonte de matéria-prima para a gente poder fazer a, a geração solar. Então, a gente precisa de fontes confiáveis, né, para a gente poder prever ou fazer uma previsão de quanto a gente vai ter de energia solar, de acordo com os módulos que a gente vai instalar, de acordo com os inversores que a gente vai instalar, tá? Então, a gente tem algumas fontes aqui que são boas para fazer cálculo. Claro que todas essas fontes aqui não levam em consideração a parte de sombreamento, a parte de, por exemplo, se por exemplo, um módulo ele vier a ter problema, né? Mas são as fontes assim brutas, né? É tudo aquilo que a gente consegue gerar de energia fotovoltaica, tá? E dentro dessas fontes aqui, a gente tem, assim, por exemplo, o Atlas Brasileiro de Energia Solar, né, que tem tanto o Atlas quanto esse Labrem aqui, que é, um, é uma parte desse site aí onde a gente consegue os dados solarimétricos, né? A gente tem o Sandata, que é uma outra fonte legal para trabalho com sistemas solares, né? O Suera, que quando eu apresento assim, o pessoal acha bastante bacana, que dá para fazer as primeiras previsões, os primeiros cálculos assim, de uma forma bastante fácil do potencial solar que tem na região. Esse Virtux, que é um dos que eu mais gosto, tá? Se eu fosse trabalhar com um software ou uma fonte de dado que eu possa ter assim os dados assim de uma forma assim mais confiável, utilizaria esse Virtux, porque ele consegue me dar assim dados com várias fontes de inclinação, vários pontos de desvio em relação ao norte, né? Tá? E esse Radiasol eu vou apresentar para vocês, mas ele é um software assim meio antigo, tá? E ele tem a sua validade, é claro, mas ele tem assim um problema assim que em alguns computadores ele não roda. Então eu vou fazer assim somente uma apresentação para mostrar para vocês. Eu vou deixar o link de como vocês podem baixar esse software aí para brincar com ele, né? Mas eu diria assim, em alguns computadores roda, em outros não rodam. Então não é um software assim que é totalmente confiável para trabalhar. Mas ele também faz os cálculos em várias inclinações e em vários azimutes, tá? É só lembrando, né? Azimute, o que que era, né? É aquele ângulo que a gente fala assim, que é o desvio em relação ao norte, né? Tá? Então, esse azimute aqui, claro, dependendo do jeito assim que você pega e instala e coloca assim o plano do seu módulo fotovoltaico, ele vai ter uma geração melhor ou pior, né? E conforme a gente falava assim nas nossas últimas aulas, o melhor azimuth que tem é o azimuth zero, né? É o zero de inclinação de desvio em relação ao norte geográfico, tá? Então, a gente sempre tem que ter isso em mente, né? Alguns alunos me perguntam, e se meu módulo tiver voltado para o sul? Se tiver voltado para o sul, mesmo assim ele vai gerar, mas ele vai gerar assim com um rendimento mínimo possível em relação a todos os outros desvios existentes, tá? Bom, é,
Aqui eu tinha mostrado assim na aula passada já para vocês, né, que a gente tem assim um comparativo entre esses dados solarimétricos, né? Então, se a gente pegar e, e colocar assim para o mesmo local, com a mesma inclinação, com o mesmo azimuth, com o mesmo, mesmo desvio, esses softwares assim não têm ou não apresentam muita variação, tá? Vocês podem ver assim que as linhas assim são quase semelhantes. Então aqui eu tenho assim a quantidade de radiação diária, né? Então isso é dado em quilowatt por metro quadrado por dia. E eu tenho aqui, né, no eixo X os meses do ano, tá? Então janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então a gente pode ver assim que para todos os softwares assim ele apresenta assim um padrão semelhante, né? Então isso daí me garante assim que com uma baixa margem de erro eu consigo fazer os cálculos aí, tá? Dos sistemas fotovoltaicos. Tem um outro negócio assim que eu queria falar também. Tem esse software que é pago que chama Meteonorm. A gente não vai ter acesso a ele assim de uma forma assim de consulta para fazer consulta no dia a dia, né? Mas a gente vai ter oportunidade de trabalhar com esse Meteonorm quando a gente estiver trabalhando com o software que a gente vai inaugurar daqui uns dias aí. Então, daqui umas 2 ou 3 semanas, a gente vai estar entrando no módulo projetos. Então, tanto eu quanto o professor Alexandre vamos estar trabalhando nesse módulo de projetos e o software PVSol, PVSys, todos eles utilizam base de dados desse Meteonorm, tá? Então, é, vocês não vão ter acesso agora, mas depois a gente pode ter acesso a esses dados depois, tá? Pessoal, alguma dúvida até então? Professor, tenho uma dúvida sim. Pois Voltando não. naquele slide anterior que fala do azimuth, Uhum. é, que o professor comentou, né, que mesmo que o painel esteja, se o módulo estiver virado para o sul, ele também produz energia, né? Então, esse azimuth aí, ele é calculado com relação ao painel de frente para o norte, é isso? Isso eu estou um pouco confuso. Eu não estou assim com. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, eu estou com a minha imagem aqui na tela, né? Tá? Bom, aqui na tua Imagina imagem está assim, ó. mostrando aqui que assim, Mas a minha imagem, a minha cara aparece na tela? Sim, sim, professor, está aparecendo. Normal. Eu acho que o Pode nosso, gesticular aí, dá pra o perceber. nosso, o nosso colega travou, o oi, Kleber, cortei, Kleber Godoy, né? voltei. Kleber, seguinte, ó. Imagina assim que isso daqui seja o meu módulo fotovoltaico, tá? O norte está apontado para cá, ó. Esse azimuth, então o módulo ele tem que estar com uma inclinação igual à latitude, tá? Inclinação igual à latitude, e ele tem que estar voltado ao norte. Esse daqui é o azimuth zero. Agora, qualquer ângulo que eu desvie assim, em relação ao norte, tá? Isso daí é o ângulo azimutal que o pessoal chama. Então, se a gente tiver assim uma inclinação de uma tal forma que ele esteja voltado para o norte, eu estou fazendo isso aqui, ó. Tá O bom, módulo, o módulo ele fica de costa para o norte, tá? E o sol está passando aqui assim, ó, atrás de costa para ele, né? Mas mesmo assim ele vai receber irradiação solar. Por quê? Ele não vai receber a irradiação direta, mas ele vai receber a irradiação difusa, tá? Aquela que reflete na nuvem e retorna para ele. Então ele vai ter assim a geração, mas é uma geração bem pequenininha, é metade da metade daquilo que ele poderia gerar se ele tivesse voltado para o norte. Tá bom? tá bom, tá ok, tá claro, professor, obrigado. Tá. Essa parte é importante mesmo, porque é, e uma coisa assim que eu acho assim bastante interessante, começa a reparar assim todo mundo, né? Não é só o Kleber que tá conversando comigo, né? Mas todo mundo começa a reparar assim, a partir do momento que você conhecer para onde que está o norte, é importante você ver como é que o pessoal instala módulos fotovoltaicos por aí. Você vai ver que tem muita gente que instala de qualquer jeito, né? Coloca Sim, voltado para o sul, voltado com uma inclinação que não deve, né? Ou voltado para
instalado com várias inclinações diferentes. Depois a gente vai ver tudo isso aí, que isso aí são problemas assim, seríssimos para a geração fotovoltaica, tá? Então, só continuando, pessoal. Bom, o Atlas Brasileiro de Energia Solar, ele é uma publicação. Então, através desse link aqui, você consegue baixar esse Atlas aqui. E o Atlas, ele é muito legal para quando você for, assim, não pegar dados específicos sobre um local, mas você pegar dados gerais, assim. Então, é aquilo que eu comento com o pessoal, né? Então, esse Atlas aqui, ele tem várias páginas, né? Então, essa primeira página aqui que eu estou mostrando aqui, é o mapa do Brasil, e mostrando assim o total diário da irradiação global horizontal, tá? Horizontal é quando o meu medidor de radiância ele fica no plano horizontal, ele fica paralelo em relação ao solo, né? Então aqui eu tenho assim as várias os vários níveis de radiância, tá? Então é watt-hora por metro quadrado por dia, tá? Os valores, né? E vocês podem ver que aquilo que tem assim um tom marrom mais escuro são as melhores fontes. E essas melhores fontes estão lá na região lá do Centro-Oeste, lá Tocantins, Goiás, tá? E é por isso que todas as usinas fotovoltaicas estão se instalando por aqui, ok? Esse Professor, é outro interessante aí ver que o Amazonas, né, é um local que faz bastante sol, né? Não sei assim, mas ele é bem, ele é um local que, pelo mapa, gera muito pouco, assim, né? ao mesmo tempo que faz muito sol, faz muita chuva também, né? Ah, É, sim. para quem já foi para Manaus ou na região do Amazonas lá, é um lugar assim que dependendo da época do ano, tem hora para chover, né? Então, chega lá das 10 às 2 da tarde, assim, principalmente na época de inverno deles aí, que é época de junho, julho, costuma chover nessa época aí, né? Então, quando chove, não tem sol, né? E ao mesmo tempo também tem bastante nebulosidade por causa dos rios lá, por causa da umidade relativa do ar. Então, isso não ajuda muito nessa parte de geração, né? E é muito diferente quando a gente tem essa parte aqui. Nessa parte aqui é bastante seco, né? Ao longo do ano, assim, e é um lugar muito bom para geração. Se vocês mapearem, assim, aonde estão sendo instalados as maiores usinas brasileiras, é tudo nessa região aqui, ó, tá? Norte de Minas Gerais, Goiás, a região aqui do Piauí, né? Que está bem aqui na ponta aqui, assim por diante, né? Tá? Ceará, né? Que está aqui nessa região aqui também, ó, pode ver. Pela coloração de mapa, a gente consegue ver. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Esse mapa aqui, ele é muito legal para quando a gente pega e vai fazer prospecção. Então, por exemplo, eu preciso prospectar e alguém vem e fala assim para você, é, eu preciso de instalar uma usina fotovoltaica em algum lugar do país. Onde que você me recomenda comprar terras para fazer isso daí? E aí você vai olhar esse mapa. Então, não é assim alguma coisa assim para você para você fazer a consulta. Eu estou em tal local e naquele local quanto que eu tenho de radiação, né? É mais assim uma forma de você buscar os melhores pontos aí de radiação solar pelo país, tá? Então, esse tipo de fonte é uma fonte assim mais consultiva, tá? Então, aqui eu tenho o total diário da irradiação global horizontal, tá? E o total de radiação inclinado na latitude. Por que latitude, né, pessoal? Quando a gente fala latitude, latitude assim é o ângulo ideal para a instalação do módulo fotovoltaico. É o ideal. Às vezes a gente não consegue, né? O pessoal assim que já está na área, trabalhando com essa parte de instalação fotovoltaica, não vai me deixar mentir sozinho, né? Mas nem todo telhado é construído com angulação que favorece a energia fotovoltaica, a captação de sol, tá? Mas é, aqui é dado como referência, né? A inclinação igual à latitude para o pessoal saber quanto que teria com essa inclinação. Então pode ver, ó, aqui nessa região aqui, ó, que a gente fala assim que é mais ou menos assim, pela coloração aqui está entre 5.750 a 6.000, isso aqui
Então, é para a região centro-oeste aqui, né? Isso aqui no ângulo inclinado igual à latitude. Se a gente pegar no mapa anterior, eu estou virando para o mapa anterior, virei, ó, tá? Então, entre 5.750 e 6.000 aqui nessa região aqui, ó. E aqui, tá? A gente tem, assim, uma área maior aqui. Então, uma quantidade maior de regiões. Por quê? Porque está justamente inclinado na latitude, né? Então, a medição é feita pela latitude. Como é que é feita essa medição aí? O pessoal coloca os piranômetros bem apontados, assim, na inclinação de latitude, e com isso daí o pessoal consegue ter essas medições para o mapa inteiro, tá? Piranômetro, só para ter uma ideia e para rever conceitos, esse aparelhinho aqui, né? Ó, esse aparelhinho aqui, que a gente está instalando no nosso campus lá, tá? Que faz toda essa medição aí, né? Inclusive, na nossa última aula eu falei, né, que uma boa fonte de renda para quem é dessa área aqui, não para o instalador propriamente dito, mas para quem trabalha nessa área aí e trabalha com um nível superior, não só a parte de instalação fotovoltaica, é a instalação de sistemas de medição solarimétrica, tá? Que são, assim, coisas assim que bastante empresas precisam desses dados aí para fins, assim, de monitorar a geração fotovoltaica vinda de usinas fotovoltaicas, tá? Bom, continuando então dados solarimétricos de fontes, como o Atlas Solarimétrico, né? Aqui, ó, a gente tem através desse site que é o Labrem, tá? O Labrem, ele pega assim em mapas assim de 10 por 10 quilômetros e ele te dá a irradiação nesse local aqui, ou nesse local, ou em qualquer local aqui colocado aqui, tá? Ok, pessoal? Então, isso daqui, ele dá irradiação para a gente. Irradiação global horizontal, irradiação no plano inclinado, irradiação direta normal, irradiação difusa e a radiação par, que é de irradiação específica para parte de agricultura. Então, para quem um dia quiser ser fazendeiro, por exemplo, ou pessoal das fazendas aí, eles utilizam esse tipo de radiação para fins de crescimento de plantas, tá? Então, como é que a gente faz a busca nisso daqui, né? A gente tem assim, então, eu coloco assim no nosso material aqui, esse link aqui, que nos remete direto ao site, tá? A gente rola a página até embaixo, você tem o mapa do Brasil, você clica no estado que você precisa fazer a consulta. Ao clicar no estado, por exemplo, estado de São Paulo, abre assim esse mapa todinho quadriculado, e nesse quadriculamento aqui, nesse mapa quadriculado, você tem condição de escolher o local onde você quer fazer a consulta dos dados solarimétricos. E nesses dados aqui, ó, nesse mapa aqui, ao ampliar o mapa, você tem condição de verificar esse número do ID local, tá? Que é o número de identificação de cada quadradinho, tá? Então, no caso aqui está sendo consultado para o Arujá, que o número é 5.837, e você pega, ao você selecionar esse local aqui e colocar no local, então primeiro você pega e seleciona o tipo de irradiação que você está pretendendo medir, tá? É, Claro que para a nossa área e para a nossa finalidade é irradiação no plano inclinado, que é aquilo que mais interessa, né, que é o objeto de estudo nosso. Então a gente clica na irradiação no plano inclinado e ao clicar aqui vai abrir esse banco de dados e você insere aquele número de identificação aqui, ó. E ao inserir, o que que a gente tem? A gente tem os dados do local. Então, vejam só, pessoal, a gente tem aqui então os dados mensais. Então, para janeiro, na média do dia, é 4.671 watt-hora por metro quadrado por dia, tá? Então, isso aqui é o valor de um dia de janeiro. Se eu quiser saber do mês inteiro, é só multiplicar. Janeiro tem 31 dias, eu multiplico esse número aqui por 31 dias, eu tenho o valor de radiação total que me dá no mês de janeiro, tá? Fevereiro, mesma coisa, né? 5.228 watt-hora por metro quadrado por dia.
Se eu multiplicar por 28 dias, que é a quantidade de dias do mês de fevereiro, eu tenho a irradiação total do mês. Então, eu quero saber quanto que dá para gerar no mês de fevereiro. É só multiplicar esse número aqui pela quantidade de dias que tem o mês assim, e aí eu consigo, né? E se for por ano, né, pessoal? Se for por ano, eu tenho essa média anual, ó. Média anual, que é 4.612. Isso daqui é média. Imagina assim, eu pego a irradiação que dá no ano inteiro, divido por 365, eu tenho esse valor aqui. Então, se eu multiplicar esse valor aqui por 365, eu tenho, assim, a quantidade do valor anual de irradiação que eu tenho naquele local, estimado assim, tá? Então, vamos supor, eu preciso de fazer um estudo para ver quanto de módulo que eu preciso colocar para gerar tantos watts aí. A gente vai ver isso daí daqui a pouco, tá? Mas eu quero saber assim para um ano inteiro. Então, se eu pegar assim esse valor aqui, que é o valor diário, a média diária em relação ao ano, se eu multiplicar por 365 dias, eu tenho a quantidade total de radiação que a gente vai ter naquele local lá, tá? Tudo bem, pessoal? Com relação a essa coisa aí? Pelo silêncio, ou todos Tudo ok. dormiram, Tudo Sim, ok. tranquilo, ok, professor. ou caiu a conexão, Tá ou eu estou certinho. sozinho. Não, tá. Tudo bem, pessoal? Tá Foi muito um delay, complicado foi esse um negócio delay. aí? Não, né? Por enquanto, não. Tá. Vai dar para fixar bastante com o exercício, né, professor? O exercício a gente Vamos vai tentar fixar fazer, bastante. agora isso daqui, fazer uma busca de um local aí. É bom fazer, né? Tá? Deixa eu só, então, desconectar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela total. Eu vou entrar aqui no, no site aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui deixa eu pegar aqui eu vou pegar esse link aqui, pessoal, aqui, ó. Deixa eu ver se consigo copiar esse link aqui e passar no chat aí, tá? Então, copiei o link, vou colocar no chat. E aí vocês clicam aí dos vossos computadores para acompanhar o que a gente vai fazer aí, tá? Então, cliquei aqui, ó. Ele abriu esse site aí. Eu vou aguardar vocês aí, tá? Conseguiram, pessoal? Eu sim. Aqui, beleza. Tá. Então eu vou em passos bem lentos aqui, ó. Vamos descer essa tela, ó, até embaixo, rola a tela para baixo, ó. E a gente tem o mapa do Brasil aqui embaixo, ó. Esse mapão aqui do Brasil, tá? Vamos supor que eu quero achar aqui alguma coisa aqui no estado de São Paulo. Eu clico aqui, ó, a seta que ele vira um dedinho aqui, não? Deixa eu ver se tem alguém chamando aqui. Tá? E ao clicar, ó, eu tenho aqui o mapa de São Paulo, tá? Deixa eu só diminuir aqui. Então eu tenho aqui o mapa de São Paulo, tá? Nesse mapa de São Paulo, ó, o que que você precisa fazer? Você precisa ampliar para localizar o local que você quer fazer a pesquisa de dados solarimétricos, né? Tá? Então vamos supor, ó, que eu queira aqui para
Porto Feliz, ó. Então, meu ID é 6047, tá? Marca esse número aí, ou joga na Mega Sena, né? Joga na loteria depois para, se for o caso, assim, da sorte aí, né? Mas Porto Feliz é 6047. Você pode ver, ó, que ele abrange mais locais aqui, né? Ó. Mas vamos levar em consideração que eu comprei uma fazenda aqui e eu tô querendo saber quanto que eu tenho de potencial solarimétrico nesse local aí. Então, 6047, tá? Ó, descendo aqui embaixo, ó, eu tenho irradiação global horizontal, irradiação no plano inclinado, irradiação direta normal, irradiação difusa e irradiação par. O que me interessa aqui nesse momento aqui é irradiação no plano inclinado. Por quê? Porque isso daí é a melhor opção, é a melhor condição para geração fotovoltaica. Aí eu venho aqui, eu clico aqui. Lembra? 6047 é o meu número, né? Ó, 6047, ó, tá? Então vou clicar aqui, ó. Ele vai abrir esse banco de dados aqui, e aqui eu clico e coloco 6047. Aqui, ó, tá vendo? Na hora que eu coloquei 6047, ele já me apresenta esses dados aqui de radiação. Então, 1 metro quadrado, ao longo de um dia, ele gera esses números aqui, ó. Isso dependendo de cada mês, tá? Agora nós estamos no mês de setembro, final de setembro, quer dizer, né? A média diária é 5.093 watt-hora por metro quadrado por dia. Certo, pessoal? Certo? Ok. Ok. Então, aí é uma questão assim de, de brincar com esse mapa aí, de fazer pesquisas para vários lugares, né? Então começa a simular assim, puxa, se eu tivesse assim uma casa a instalar, por exemplo, um sistema fotovoltaico na cidade de Cabreúva. Então procura Cabreúva e faz, é só assim que a gente vai aprender, né? Tá? Aqui eu estou mostrando o caminho das pedras. De qualquer forma, isso daqui vai ficar gravado no nosso, na nossa a nossa aula vai ficar gravada e depois vocês têm como retomar e retornar a esse ponto aí, tá? Então, isso daqui são dados no plano inclinado, tá? Aqui para todos os meses. é, então, são dados diários, tá? Média diária, né? E aqui a média anual. Aqui ele ainda, só para você não cometer nenhum engano, nem nada, ele te dá dados de latitude e dados de longitude, tá? E aqui, ó, 23,2 graus é o ângulo ideal para você fazer a inclinação dos seus módulos, se é que isso o telhado permitir ou o local permitir, né? Tá? Vamos retornar lá então ao nosso. Então, pessoal, a gente acabou de ver essa parte aqui da irradiação feita por esse Labrem. Esse Labrem aqui, ele é uma parte desse atlas solarimétrico aqui, tá? Onde eles compilam os dados e colocam os dados individuais para cada local. Esse local aí, ele está em 10 por 10 quilômetros, tá? Eles dividem a área em 10 por 10 quilômetros. E assim, dados muito bons, porque eles são dados terrestres, eles são dados coletados assim no nível do solo, com estações solarimétricas, e o pessoal tem todos esses dados aí à disposição para vocês, tá bom? Bom, próximo passo então, a gente tem o Sandata, tá? Sandata é um outro site, né, em que ele é dado por essa Cresesb. Cresesb, são as iniciais de Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Souza Brito, tá? Que é o nome em homenagem a esse Sérgio Brito, né, que trabalhou com essa área aí, né? Ele fornece também radiação média diária em kW por metro quadrado por dia para as seguintes condições, né? Plano horizontal, plano igual à latitude, para maior média anual e maior mínimo mensal, tá? Então,
o link de acesso é esse daqui. Daqui a pouco a gente vai fazer em conjunto, assim, uma experiência disso daqui, né? Ó. Mas como é que a gente faz essa busca toda aí, né? Primeira coisa, a gente tem que buscar os dados no Sandata. Buscar os dados no Google Maps, tá? Se você entrar no Google Maps, aqui na barra de endereços, ó, ele aparece dados de latitude e longitude, tá? Eu coloco ampliado aqui dessa forma aqui, né? Para qualquer lugar que você digitar. Por exemplo, nosso endereço é Avenida Salgado Filho, 3.533, tá? Se você digitar no Google Maps, vai aparecer aqui o nosso endereço do nosso campus aqui, e em cima aqui vai aparecer o dados de latitude e longitude. Esses dados de latitude e longitude, a gente insere aqui na página inicial desse Sandata. E ao inserir na página inicial desse Sandata aí, ele já te dá os valores aqui, quantas estações solarimétricas nós temos próximo ao local, tá? Então, próximo ao nosso campus, a gente tem essas 3 estações solarimétricas, que estão distantes 4,4 km, 6,7 e 10,3 km. Cada linha dessa daqui é uma estação solarimétrica, tá? E aqui ele está te dando a irradiação solar diária para cada uma dessas estações solarimétricas, né? Se você quiser o detalhamento, aí você pega e localiza. É só descer o mapa, tá? E você tem, por exemplo, para a estação solarimétrica que estava a 4,4 km de distância, quais são os dados? No plano horizontal, no plano ou no ângulo igual à latitude, na maior média, no ângulo que dá a maior média anual e no ângulo que dá o maior mínimo mensal. Ok? Então, para cada um desses tipos aqui de dados, tem uma finalidade, tá? Maior mínimo mensal é para quando a gente vai fazer instalação fotovoltaica do tipo não conectada à rede elétrica. Então, você necessita de ter o maior mínimo mensal, que é justamente para você, quando tiver a menor irradiação, mesmo assim você ainda tem o maior mínimo para você poder compensar esse menos que vai dar, tá? Se você for fazer uma instalação do tipo fotovoltaico conectado à rede elétrica, você utiliza esse ângulo igual à latitude, tá? Que é o tradicional que a gente vai utilizar. O plano horizontal é mais para referência, né? Para quem gostar de fazer cálculo, existem umas fórmulas para você fazer o cálculo para poder calcular em várias inclinações, em vários azimutes, tá? Mas é bem complicado, porque é um cálculo que leva em consideração o ângulo, leva em consideração a temperatura, a umidade relativa do ar, tá? E isso daí não é fácil de fazer o cálculo, por isso que tem todos esses dispositivos aí de busca de dados aí, tá bom? Bom, então como é que a gente faz daí? Vamos fazer uma aí. Eu vou passar esse dado aqui no link para vocês, tá? Então, copiar aqui, ó. Vou colocar no nosso chat para o pessoal entrar. Então, passado para vocês, tá? Eu vou clicar nele mesmo para eu acessar o site. Então, ao acessar, você já entra nesse centro de referência, né? E ao rolar a tela um pouquinho para baixo, você tem dados de latitude e longitude. Então, vamos procurar no Atlas, no Atlas não. Vamos procurar aqui no Google Maps o IFSP Guarulhos. Então, olhando aqui, ó, eu tenho dados aqui em cima, né, ó, onde eu estou grifando aqui, eu tenho os dados de latitude e longitude, tá?
na barra de endereços, né? Para quem tiver com celular ou tiver fazendo consulta via celular, é só você colocar o dedo em cima dessa bolinha aqui, que é a marcação do teu endereço, e ele te dá o valor na tela da latitude e longitude, tá? Então, eu vou copiar esse valor aqui, é 23,43, tá? E vou colar lá no meu atlas solarimétrico lá. Deixa eu ver, procurar onde que tá aqui, ó. Então, então 23,43 tal, e longitude, o meu valor. Não precisa de colocar o sinal, tá? Então, 46,53, 95. Coloquei o número completo aqui. E buscar, ó. Você clicar em buscar, então ele vai te dar os 3 locais, tá vendo, ó? É a distância em quilômetros, né? Em relação ao ponto que eu estou querendo pesquisar. E aqui, ó, ele dá um geralzão para você, né? São dados gerais em relação a essas 3 estações solarimétricas que estão próximos. Eu posso escolher um deles. Claro que eu vou escolher aquele que está mais próximo de mim, que é o 4,3 quilômetros, nesse caso aqui, tá? E é só rolar a tela para baixo, ó. Então, aqui eu tenho os dados em relação à estação solarimétrica que está a 4,3 quilômetros, conforme eu estou sublinhando aqui, tá? Então, dados de plano horizontal são esses daqui. Dados de planos igual a latitude são esses daqui. Dados da maior média anual são esses daqui. E dados do maior mínimo mensal são esses daqui. Se eu tirar ou desselecionar, eu tenho só o gráfico aqui referente ao ângulo igual à latitude. Tá vendo? Ó? Aqui, então, eu tenho os valores referentes a cada mês do ano. Então, janeiro, eu tenho 4,78 kWh por metro quadrado por dia. Tá? Isso aí eu teria assim no campus Guarulhos, né? Da onde a gente tem aula, né? Tá? E os valores aqui para cada mês, ó. São dados diários, tá? Ok, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Ok. Alguma dúvida? Da minha parte, tudo Não, ok. nenhuma. Tá. Eu acho que está dando alguma diferença do meu. Eu não sei se é o que eu coloquei todos os. Aí dá um outro ponto, professor. Acho que é isso, né? Que eu usei mais. Depois da vírgula, eu considerei mais números, talvez. Mas se der uma pequena diferença, isso está dentro da tolerância, tá? Só não pode, eu estou mostrando assim para vocês assim Guarulhos, né? E aparecer um outro local, uma outra cidade. Isso às vezes caracteriza que você errou algum número da latitude ou longitude. Mas se estiver dentro da mesma cidade, e assim, com essas proximidades aí, ok, não tem problema não, tá? Até porque cidades pequenas, né, professor? Ou Ah, cidades sim. muito pequenas e próximas, vai ter só uma estação, né? Ah, Eu sim. estava consultando aqui o Pico do Olho d'Água lá em Mariporã e as estações que aparecem é Franco da Rocha, Atibaia e Mariporã. Então, bem distante Isso. ainda. É que para mim, a estação mais próxima apareceu a 3,9 quilômetros, não 4,3. Ah, tá, mas aí não tem problema não. Quando você pegar Tá. e clicar aí, você vai ver que os números vão ser bem semelhantes aí, tá? Professor, boa noite. Dá para Tudo só bem. tirar uma dúvida aqui só para fixar? Pois não. Esse valor aí do mês de janeiro que está no mapa, no caso é diário. Aí vamos supor, se eu quiser pegar num período de 15 dias, eu só multiplicar por 15 para dar o total. Exato. Para sua previsão se eu quiser saber em janeiro, em 15 dias, quanto é que geraria, é só multiplicar por 15. Isso aí é a quantidade de sol que você tem ao longo de 15 dias, na média, tá? Tá.
Então esse 5,5 seria diário mesmo. Isso, é diário. Ok, obrigado, professor. Tá joia. E só para fechar, pessoal, então aqui a gente tem a média anual, tá? Então, dos dados de média anual para cada uma dessas definições. E o delta é o maior valor menos o menor valor, tá? Então, aqui vocês podem ver assim que em azulzinho tá o maior valor e em vermelho o menor valor. Então, se você subtrair maior valor menos o menor valor, dá esse valor aqui do delta, tá? Que é o, é o intervalo que tem assim entre o maior valor e o menor valor, entre as irradiações, tá bom? Certo, pessoal? Então, eu vou passar para o outro lá, hein? Então, seguindo adiante, aqui nós temos uma outra curiosidade, assim, bastante interessante que eu devo citar, antes da gente continuar. Todas as vezes que a gente pega e olha aqui no Google Maps, por exemplo, tá? Que a gente fez a consulta aqui. Vamos supor, eu vou ampliar aqui, ó. Essa indicação que eu estou tendo aqui em relação, vamos supor, a esse prédio aqui. Então, esse aqui é um dos prédios nossos. Aí, desculpa, esse aqui é um dos prédios nossos. Deixa eu colocar aqui no modo satélite, tá? Então, esse aqui é o nosso prédio, tá vendo? Ó? É um dos prédios que a gente assiste aula, é o prédio que a gente assiste aula lá no nosso local lá, né? Da nossa sala de aula, tá? O norte, ele está apontado para cá, tá? Então, aqui está o norte, sul, leste, oeste, tá? Colocando, então, o próprio Google Maps, ele já é uma forma, um jeito de você conseguir se localizar em relação aos pontos cardeais, ok? Então, norte, sul, aqui, ó, leste e oeste, tá? Então, esse prédio aqui, ó, ele está levemente inclinado em relação tá com um pequeno desvio nessa face aqui em relação ao norte aqui, tá? Aqui a gente pode ver que nós temos os nossos módulos fotovoltaicos instalados, ó. Então ele tá quase voltado ao norte, porque o norte está aqui, ó, nessa cabeceira aqui, nessa parte de cima da nossa tela aqui, tá? Então ele está com um pequeno desvio em relação ao norte aí. Tá bom, pessoal? Então, ó, dá uma olhada assim, o sentido de instalação que foi feito lá no nosso campus, né? E os outros modos, não, ainda o Google não está instalado, mas não está atualizado, mas estão instalados nessa face do telhado aqui, nessa parte do telhado aqui, tá bom? Então, era uma observação que eu precisava fazer aí para complementar essas informações. Às vezes eu estou em cima do telhado, não sei qual é a orientação e o que que eu faço com relação a isso aí, né? Abro o Google Maps e você já sabe mais ou menos qual é a orientação que você está em relação ao norte, então fica meio que fácil aí de se localizar, tá? Então, outro site que a gente tem é esse Suera, né? Suera, ele tem a colaboração de diversas fontes, países, não para prover informações sobre recursos energéticos renováveis, né? Ele é gratuito, você não precisa pagar nada, por isso que é uma coisa boa, né? Uma das coisas legais aí desse Suera é que ele tem, assim, uma forma de previsão de quanto que você consegue gerar ou de potencial fotovoltaico, né? Então, para cada quilowatt-hora, quer dizer, para cada quilowatt-pico instalado, ou para cada quantidade, para cada 1.000 watts de equipamento fotovoltaico instalado, quanto que ele gera em quilowatt-hora para você. Então, isso daí, é claro, ele não é assim um cálculo bastante preciso, mas para você fazer assim uma rápida previsão de quanto que é o potencial daquele lugar para você pegar e passar para alguma pessoa, né? Então vamos supor, você está fazendo um orçamento e a pessoa fala, mas quanto que dá para gerar aqui nesse lugar aqui, né? E você já olhou assim o telhado, para que lado que ele está apontado e tudo mais, você consegue falar para a pessoa assim, olha, vai gerar tanto, tá? É claro que tem assim fatores como
como perda, sujeira, sombreamento, né? O próprio desgaste dos equipamentos, que pode com o tempo ir perdendo a sua eficiência, mas mesmo assim você consegue dar rapidamente uma previsão de geração. Então eu gosto desse Suera por causa disso aí, tá? Então vocês podem ver, pessoal, que eu fico assim meio que eu falo, gosto desse por causa disso, gosto daquele. Então, na verdade, todos essas fontes solarimétricas, elas se complementam, tá? Na verdade, a gente não pode falar assim, eu só trabalho com esse, eu só gosto desse, né? Na verdade, você tem que gostar de todos. E dependendo da ocasião, dependendo do tipo de situação, você tem que utilizar um ou outro, né? Que é o que vai te dar os melhores resultados, tá? Bom, o SWER, então, ele é as iniciais, né, de Solar and Wind Energy Resources Assessment, tá? Então, assessoria, né, ou o consulta, né, a dados aos recursos de energia solar e eólica, tá? Então, dá para você trabalhar com energia eólica também, tá? Bom, a gente entra com dados aqui, tentando localizar aqui o endereço, né, do local, ou dados do local, por exemplo, metrô Santa Cruz, metrô Jabaquara, ou aeroporto de Guarulhos, né, e a gente consulta aqui o local, ele te oferece, assim, os dados locais, os dados semelhantes, e você clica aonde você está querendo ir, tá? A primeira coisa que vai te aparecer é esse mapa aqui, mapa de relevo, que na verdade não é o que me interessa, né? Mas ao clicar aqui embaixo, a gente tem o mapa de satélite. E ao clicar no mapa de satélite, a gente consegue, ao ampliar, por exemplo, ter aqui acesso ao aeroporto de Guarulhos. Ó. Vamos supor que você obteve a concessão de fazer uma instalação fotovoltaica aqui entre as duas pistas daí do aeroporto de Guarulhos e vai fazer a instalação nesse local aí, tá? Você ganhou o terreno e tudo mais, né? E o legal desse Suera, ele é que ele dá esses dados aqui para você, né? Então ele te dá, assim, por exemplo, dados de quanto que vai gerar por quilowatt-pico instalado, né? Para cada 1.000 watts instalado, quanto que é o valor gerado. E dá os dados solarimétricos aqui em quilowatt-hora por metro quadrado nos locais, né? Tá? A gente vai ver isso aqui, a gente vai fazer passo a passo uma simulação agora, tá? Então aqui, ó, tá aqueles dados lá, né? Ó. Então, eu estou colocando aqui em tradução o que significa cada um desses dados aqui, mas a gente está vendo aqui, ó, que é a potência gerada para cada quilowatt-pico instalado, tá? Então, se eu quero gerar, assim, 10.000, é só fazer uma regrinha de 3 para a gente poder saber quantos de equipamento, quantos quilowatt-pico de equipamento eu preciso instalar, né? Aqui, qual que é a radiação direta por ano, ó, tá? Valor por ano, ó. Quanto que é radiação global? Quanto que é radiação difusa? Quanto que é radiação tilted, inclinada no ângulo ótimo, né? E ele está falando que o ângulo ótimo aqui para ele é de 24 graus. Quanto que é o valor aqui da temperatura do ar, né? O valor médio de temperatura do ar e a elevação do local, né? Ou a altitude do local, né? Então, fazendo a tradução correta, né? Tá? E aqui, clicando aqui, a gente pode ter o valor por dia ou por ano, né? Que a gente vai ver daqui a pouco aí quando a gente fizer o acompanhamento aqui. Eu vou trabalhar com vocês aí, tá? Então, ao acessar, então, você pode abrir os detalhes, tá? E abrindo os detalhes, ele tem várias informações. Essas informações aqui são fantásticas, tá? Porque você tem tanto dados assim como a carta solar, né? Que te dá assim quais são os ideais assim com relação qual é o horário que o Sol nasce, qual é o horário que o Sol morre, né? Inclusive, eu lembro que na aula passada
um colega nosso aí falou que ia falar que tem um software que mostra o sombreamento, né? Mostra assim os ângulos de sombreamento. E quando a gente tiver a primeira aula prática, primeira aula, possibilidade de encontro presencial, a gente conversa com ele de novo, tá? E fora isso, a gente tem as formas de instalação, né? Então, uma instalação residencial, uma instalação de médio porte, né? Que seria assim uma instalação comercial, uma instalação de grande porte para que é uma usina fotovoltaica, e as instalações feitas assim em modo flutuante, né, que está muito em moda assim na Europa, assim nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente já tem alguns casos assim também sendo instalados aí, tá? A gente tem outros dados assim com relação a dados específicos de geração, dados mensais, né, os dados horários. E a gente consegue também fazer a alteração, por exemplo, do ângulo de azimuth, tá? Que é a angulação em relação ao norte geográfico, a inclinação, e a gente consegue também mudar a quantidade de potência de geração, potência de módulos que a gente está colocando para verificar quanto que eu teria ao final de montante de energia fornecida pelo meu sistema. Tá? Então, aqui, deixa eu pegar aqui o link de acesso, tá? Então, vou grudar aí no, no chat aí. Estou colocando no chat aí, tá? Ao clicar, a gente entra no site, tá? Esse site conforme eu falei, gratuito, né? Ele é do governo americano. Ele tá em solo americano, quer dizer, mas ele recebe colaboração de vários países aí para isso aí, tá? Quando a gente entra aqui, ó, no Global Solar Atlas, é aqui que tá aqueles dados lá do SuERA, né? A gente clica aqui então. Então, ao clicar, aparece esse mapão aqui, tá? Você pode arrastar e localizar por apontamento aqui, ou simplesmente você pode pegar e clicar aqui e localizar o local que você precisa. No meu caso, vamos colocar então aeroporto de Guarulhos, vamos ver se aparece, né? Então, o aeroporto de Guarulhos, ó, apareceu aqui, eu clico, apareceu aqui, ó. Só que do jeito que ele aparece, você não tem condição de saber aonde você está, né? Então eu peço assim, eu clico aqui em imagem por satélite, aqui embaixo, ó, e eu dou um zoom na imagem aqui. Então você pode ver que minha pista do aeroporto está aqui, ó. Eu posso arrastar esse localizador aqui para o local que eu quero fazer a pesquisa, tá? Então, lembra que eu falei brincando aí que eu quero fazer a instalação aqui? Vou me fazer uma invasão de terra lá, né? E vou colocar assim os módulos aqui, entre as duas pistas do aeroporto, tá? A gente está fazendo essa simulação aí, né? E ao puxar aqui, ó, eu tenho todos os dados específicos desse local aqui, da onde está colocada essa bandeirinha aqui. Então, quanto que eu tenho de energia gerada por cada quilowatt-pico instalado, né? 1.453,1 kWh para cada quilowatt-pico instalado, tá? Isso em que condição, né? Se eu tiver, por exemplo, a uma inclinação de 24 graus, se eu tiver com, com os meus módulos apontados para o norte geográfico, o norte está aqui, ó, onde tá passando assim o meu ponteiro do mouse, aqui em cima, tá? E todos os módulos estão olhando para esse lado aqui, ó.
ok? Então, esses daqui são os dados. Se eu pegar aí e clicar aqui, ó, então tenho, ó, instalação para uma pequena casa, ou um sistema residencial, né? Não precisa falar a pequena casa, para um sistema de comercial de tamanho médio, um sistema de grande escala, né? Um sistema fotovoltaico, uma fazenda solar, né? Ou um sistema flutuante, tá? Vamos fazer assim para uma pequena casa. Então, vou selecionar aqui. E aqui ele faz os cálculos para você. Se for numa pequena casa, considerando assim a instalação em cima dos telhados, claro, com essa inclinação aqui de 24 graus, tendo assim como ângulo de azimuth, ó, de 0 graus, ele vai me gerar essa quantidade aqui, ó, 1.390 megawatt-hora por ano, tá? Então, 1.390 megawatt-hora por ano. Então, se eu precisar, por exemplo, vamos fazer um cálculo rápido aí. Deixa eu pegar e ligar aqui o meu sistema aqui. Vamos supor, ó. Deixa eu pegar aqui o meu apontador aqui. Só um instante, tá, pessoal? Eu vou só desligar um pouquinho aqui a minha câmera, que eu vou ter que ligar aqui o... Peraí. Vamos supor o seguinte, pessoal. Ó, eu vou abrir uma página aqui no meu slide. Vamos supor, ó, que eu precise de, naquelas condições, eu preciso gerar 300 kWh por mês, tá? Então, minha pergunta é, qual a potência em módulos que preciso instalar? Vamos voltar aqui naquela figura lá. Ele vai gerar isso daqui, ó. Então, eu vou pegar e vou grudar esse negócio lá. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Para cada quilowatt que eu instalar, ele vai me dar isso aqui de energia por ano, tá? Deixa eu só apagar aqui que isso aqui de energia por ano, ó, tá? Então, é a quantidade, ou seja, 1.390 megawatt-hora por ano, tá? Per year, né? Ó, tá vendo? É, esse ponto aqui, quer dizer, é 1,3390, né? Porque o ponto para o americano é a vírgula, né? Então, se eu pegar isso daqui, ó, e eu multiplicar, é 1,390 vezes 10 a sexta, tá? Que é 1.390.000 watt-hora por ano. Ou
ou 1.390 kWh por ano. Então, minha pergunta é, quanto de módulo que eu preciso instalar para gerar isso aqui, ó? Isso daqui, ele gera quando eu tenho aqui 1 kW pico instalado. Faz os cálculos para a gente aí. Daqui 2 minutinhos a gente resolve isso daqui, pessoal. Professor, mas considerando os módulos de que potência? Não precisa dos modos, eu só estou querendo saber quanto de quilowatt é o que eu preciso instalar, entendeu? Veja, ó, para cada 1.000 watts de módulo, eu vou gerar isso aqui de energia, ó. Se eu precisar gerar isso daqui ao longo de um mês, quanto que eu vou precisar de módulo por ano? Entendeu? Entendi, professor. É um cálculo rápido, é uma regrinha de 3 só. E aí, pessoal, difícil? Vou resolver então, pessoal? Posso? Dá um ok aí no microfone aí para... Ou espero mais um Pode sim, pouco? professor. Pode Pode sim, sim, chama. Vamos lá então, pessoal. Ó, quanto que eu vou precisar de energia, né? Dá uma olhada aqui, ó. Eu preciso gerar 300 kWh por mês, tá? Que é o meu dado inicial do exercício, né?
Então, energia total é igual a quanto? 300 vezes 12, tá? 300 por mês, vezes 12 meses, que dá 3.600 kWh por ano, tá? Ó, se 1 kW-pico ele consegue gerar 1.390 kWh por ano, então se eu pegar aqui o valor de 3.600 kWh por ano, quanto que eu preciso aqui? Eu coloco um X aqui e faço a regra do Stapara, né? Ou regra de 3, que o pessoal chama, né? Tá? Então, como é que eu faço essa regra de 3? Eu multiplico em cruz, né? Aqui, ó. Então, fica assim, ó. X vezes 1.390 é igual a 1 vezes 3.600. O X é igual a 3.600 dividido por 1.390. Isso daqui, ó, eu fiz meus cálculos aqui e me deu o resultado de 2,6. 2,6 o quê? Quilowatt pico, tá? Então, vamos supor, eu vou trabalhar com módulos de 330 watts, por exemplo, né? Então, se for, isso aqui não está no meu exercício, tá? Mas vamos supor que eu vou comprar módulos de 330 watt pico, tá? Então, quantos módulos eu preciso? 2,6 ou 2.600, tá? Vou colocar 2.600 watt pico dividido por 330. Então, quantos módulos dá? Pô, 33. 7,8 módulos, tá? 7,8 módulos. Como a gente não consegue comprar módulos nem por grama e nem por fatia, né? A gente tem que arredondar. A gente arredonda sempre para cima, nesse caso aí. Então, a gente compraria 8 módulos. E, claro, o inversor na quantidade que ele precisa e tudo mais, né? Mas o cálculo é aí, tá? Tá dessa forma aí. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Deixa eu olhar a cara do pessoal aí. Quando fica muito em silêncio assim, eu fico meio assustado, assim, sabe? Tranquilo, né, pessoal? Tranquilo, professor. Tá. Tranquilo, professor. Então, pessoal, dá uma olhada assim, então, com detalhes a esse site aí, né? Que é bem legal, tá? Deve ter algum microfone aberto aí, eu queria que fechasse, Ô, tá? Shibuya, Senão... E ô, professor, Shibuya, aqueles resultados lá do site lá, ele é atualizado de quanto em quanto tempo? Só sabe me precisar? Desse site aqui, Isso, Sivera. ele pega dados passados e coloca as médias para você fazer o cálculo, tá? Tá bom, muito obrigado. Ele é dado coletado anteriormente, ele não é dado em tempo real. Tá bom? Esse dado aí não é o que você está vendo agora, mas ele pegou de vários anos atrás, tá? De várias épocas atrás, coletou e ele te informa através dessas médias aí, ok? Entendi, beleza. ô Tá? professor, Oi. então, no caso lá, né, esse 2,6, né, a gente também pode fazer, porque assim, na verdade, eu acabei dividindo direto 1.390 pelos 12 meses, Ah, achei 115, né, e depois 300 por 115, que dá 2,6, é isso também, né? não, sim, tranquilo, Tá, tá? Tá bom? obrigado. Então, pessoal, isso daí, ó, seria o quê? Dá uma olhada, ó. Seria quando a gente instala a 24 graus, azimuth 0. Vamos supor, ó,
que o meu módulo vamos abrir uma outra página aqui, tá? Dessa vez aqui, a gente vai ter assim módulos com inclinação de 15 graus, tá? E azimuth de 10 graus, tá? Então, 10 graus, o que que significa? O meu módulo, ele vai estar instalado, eu tenho um módulo aqui, à frente do módulo. Então, imagina aqui, isso aqui é a parte mais alta do módulo, essa aqui é a parte mais baixa do módulo, tá? O norte está aqui, o sul está aqui. Então, ele está com essa inclinação aqui. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é de 10 graus, tá? Isso que quer dizer que o azimuth é de 10 graus, né? Tá? E a gente vai instalar no mesmo lugar, no aeroporto lá. Qual é a geração nesse local aí, então, né? Qual é a geração? Então, para fazer isso daí, eu entro naquele site de novo, ó, ou continuo nele, né? Não vou entrar de novo, mas eu já estou nele, tá? Eu vou colocar aqui change, tá? Para mudar, né, o meu sistema fotovoltaico, ó. E aqui, ó, mesmo mantendo aqui o sistema eu tô construindo ele em cima, supondo que eu tô construindo ele em cima de uma residência, né? Tá? E vou mudar aqui, ó, o azimuth. Então, o azimuth agora é 10 graus, lembra? E a minha inclinação, ele passou a ser de 15 graus. Professor, Oi? o Cláudio tá com a mão levantada. Tá, pera aí que eu já vou lá, tá? E a inclinação é de 20 graus, tá? E ao entrar, ó, ele pega e muda esse valor aqui que foi dado, tá vendo? Antes era 1.390, né, que a gente tinha obtido no cálculo anterior, e agora está dando 1.386. Tá vendo? Então, quando a gente muda assim, inclinação e muda o azimuth, ele também já muda para a gente os valores aí. Cláudio, pode falar. Não, eu já tinha feito, já estava testando essa orientação dele aí. Para Tá. mim conseguir colocar do outro lado, aí teria que jogar então 350 graus, né? No raio de 360, jogar 350 se fosse esses 10 graus, menos 10 graus aí, né? O que você quer fazer? Você quer jogar para o lado sul? Então esse mesmo azimuth que deu aí, de 10 graus, porém, ele está do outro lado, como se fosse menos 10 graus. Vai ter que dar um giro de 350 graus. Seria colocar o valor aí, 350 graus? Boa pergunta, Cláudio. Quando você pega assim, coloca 10 graus, tanto faz ele estar 10 graus voltado sentido anti-horário, como sentido horário, que vai dar o mesmo resultado, tá? Ah, sim. Tá bom? Não, Era essa pergunta que eu ia. Não tem diferença não, tá? Desculpa, eu ia fazer essa mesma pergunta, professor. Ou seja, no caso do azimuth, então, tanto faz ele o ângulo em relação ao leste como ao oeste, né? Isso que o Cláudio está falando, né? Que você daria a volta, né? Tanto faz. Tanto faz, para o leste ou para o oeste, ou seja. Ah, tá. Sim. Legal. Tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Então, só para concluir assim essa minha exposição sobre o Suera, né? Então, ele consegue também, você consegue mudar essas angulações aqui, né? Vamos supor, se eu colocasse 180 graus, que seria voltado ao sul, então, né? De azimuth, e aplicar. Dá uma olhada, ele tem uma queda assim bastante grande aí, tá? Dos valores aí, né?
Então aí você pode simular aquilo que tem, assim, dependendo do local que você quer fazer essa instalação e tudo mais. Então, professor, aí no caso, como vai dar uma diferença já maior, aí isso implicaria para obter até colocação de mais painéis, né? Seria isso? Isso. Ah, tá. Então esse mesmo cálculo que eu havia feito para vocês aqui, esse cálculo aqui, ó, você faz assim, vamos supor, você precisa de 300 kWh, você está com o módulo voltado ao sul, quanto que eu preciso? Se ao você fazer, você vai ver que você vai precisar de muito mais módulos, então uns 12, 13 módulos, e isso aí é a forma de você compensar uma diminuição da irradiação solar para você poder gerar a energia que você precisa. Porque o que importa aqui para a gente é essa quantidade de energia, né, que é o que vai abastecer a casa nos momentos que você precisa, entendeu? Legal. Professor, também, se você mudar o tamanho do sistema lá, o system, né? Que é o Ah, system sim. size, você jogar aqui o quilowatt que você precisa, automaticamente já vai te dar o valor total, né? Sim, também, tá? Ô, professor, esses dados que a gente calcula isso aí, precisamos também lembrar de considerar as perdas, né? O assombreamento, por Aqui já diversos está motivos. aqui já está levando em consideração as perdas, mas é um valor assim que eu vou dizer para você assim, é um valor estimativo, tá? Ele não é um cálculo preciso, né? É aquilo que eu falei, você está lá na casa do cliente, você está fazendo um orçamento, você precisa dar uma resposta rápida. Ah, quanto que vai gerar aqui? Você faz com isso daí, você faz de uma forma rápida, né? Mas depois você chega no seu escritório, na sua base de dados, e vai fazer um cálculo mais preciso disso tudo aí, entendeu? Entendi, tranquilo, pessoal. Até porque esses dados solarimétricos aí são dados provenientes de satélite, não são dados assim com grande precisão, não está em solo terrestre nem nada. Então a gente tem várias coisas a serem levadas em contas aí, tá? Ok, professor. Tá bom. Pessoal, então eu vou Muito encerrar essa obrigado, hein? parte aqui. A gente vai andar um pouquinho adiante aí, tá? Que é o outro ponto aí que eu queria mostrar para vocês, que é o Virtux. Virtux também, pessoal, para mim, é um dos melhores aí, tá? Vocês vão entender por quê a partir do momento que eu começar a mostrar para vocês. Virtux, pessoal, ele utiliza dados fornecidos pelo INPE, né? Que é o mesmo do Atlas Solarimétrico. Então, são dados assim é, bem confiáveis, tá? Porque são dados assim que estão assim são dados coletados do território terrestre, né? Em dados solarimétricos terrestres, né? Não de satélite. E dados climáticos ele pega da NASA, tá? O link de acesso é esse daqui, tá? E como é que ele consegue informar os dados para vocês, né? Ó? Então, você entra no site aqui, acessar ferramenta, tá? Aparece aqui esse mapão aqui, e aqui a gente tem que informar latitude e longitude, e aqui a gente tem que colocar o sinal negativo para ele poder te dar as coordenadas aí, tá? Então em outros sites assim, a gente nunca precisou de colocar o sinal aqui, né? Mas aqui a gente precisa colocar, tá? E aí, ao colocar o sinal, ele te localiza no mapa, da mesma forma como é feito com o Google Maps, né? Ele te coloca no mapa e você pode localizar, você pode movimentar essa bandeirinha aqui para o local que você quer para dar maior precisão. Inclusive, você pode colocar em cima da casa que você está querendo fazer a medição, né? E ao fazer isso daí, ele faz você baixar dois arquivos para você. Tá? Esses dois arquivos ele vem em Excel, então tem os dados originais, que são exatamente os dados que a gente pegou do Atlas Solarimétrico, tá? Para o local, né? E você tem os dados processados. Vamos ver o que é cada um desses daí, né? Dados originais, então os dados do INPE, tá vendo? Os dados de irradiação global horizontal, irradiação difusa horizontal, irradiação direta normal, irradiação global na inclinação da latitude e irradiação fotossinteticamente ativa, que é a irradiação
para plantas, para agricultura, né? Tá? Mas não são esses dados que me interessam. Eu quero os dados processados, tá? Então, dados da NASA, né, são os dados de temperatura, dados de umidade relativa do ar, que são os dados que ele pega e utiliza para fazer os cálculos. E esses cálculos é dado nesses dados processados, né? Então, nos dados processados, pode ver, ó, ele dá a irradiação para cada ângulo, então de 0 até 90 graus, de 5 em 5 graus, tá? 0, 5, 10, 15, 20. Então, isso aqui é a inclinação, tá? E aqui, ó, o ângulo em relação ao norte, tá? Então, se o módulo estiver apontado para o norte, se o módulo estiver apontado para o norte, noroeste, tá? O que é norte e noroeste? É ângulo de 22,5 graus em relação ao norte, né? Ângulo nordeste, que é 45 graus. Ângulo sul-sudeste, tá? Que é ângulo de mais ou menos 75 graus, né? 45 mais 25, 60 graus, tá? E o ângulo mais para baixo aí, que é o 90 graus, tá? Então, aqui, ó, só norte, ó, norte, noroeste, ou norte, nordeste, tá? Noroeste, tá? É o nordeste, quer dizer. O este, nordeste, né? Tá? Que é esse ângulo aqui. Então, daqui até aqui tem 90, 45 mais 25, né? 25, 50, 70 graus, né? 75 graus, quer dizer, que dá esse valor aqui, tá? Bom, vamos tentar fazer aqui, então, uma simulação disso daí. Eu vou colar de novo esse endereço aqui, para vocês entrarem junto comigo. Então, Virtux. Estou colocando aqui no... Tá? Então, vou clicar daqui mesmo para entrar no mesmo site com vocês. Então, acessar ferramenta, ó. Vamos dessa vez fazer uma outra simulação aí e vamos chutar o pau da barraca. Dessa vez a gente vai instalar módulos em cima do MASP, tá? Então, vou procurar aqui no meu Google Maps. O MASP, tá? Museu de Arte de São Paulo. Então, eu tenho o Museu de Arte de São Paulo aqui, tá? Dados satélite. Aqui, ó. O meu azimuth e o meu azimuth não, minha latitude e longitude estão aqui. Eu vou copiar daqui e vou mandar para cá, ó. Então, eu coloquei aqui, tá? Então, quando eu coloquei latitude e longitude aqui, ó, ele já te dá aqui coordenadas, latitude 23, então ele tá considerando que isso aqui são as suas coordenadas em latitude, ó, e longitude. Eu clico aqui, ó, e eu vou aqui no local. Eu tenho que localizar onde que está o MASP aqui, tá? Justiça Federal, Paulista. Eu acho que o MASP, esse endereço aqui, ele não mostra aqui no... Mas esse endereço aqui, ó, tá? Esse endereço mesmo. Então, eu ajustei aqui e agora eu falo para baixar, tá? Na hora que eu falo para baixar, ele vai baixar esse arquivo para mim, ó, no modo compactado, né? Então, ao abrir esse arquivo aqui, eu tenho esses dados originais, tá? Então, abrindo dados originais, é aqueles dados que eu estava mostrando para vocês. Então, dados do INPE, que são os dados
que são os tradicionais, ele pega e busca justamente daquele Labren, né? Do site Labren que a gente estava trabalhando agora há pouco, tá? Então, eu tenho aqui dados de radiação global horizontal e radiação global direta, difusa, né? E radiação global direta normal, aqui, ó. E radiação na latitude. Se a gente tivesse que usar da latitude, utilizaria esse daqui, ó. Tá? E o para agricultura, que não é o que nos interessa, tá? Aqui os dados da NASA, né? Que é temperatura média, temperatura máxima, umidade relativa do ar, velocidade do vento, né? E tudo isso aqui influi na hora que você for fazer os cálculos de inclinação, tá? Não é isso que eu estou querendo, né? Eu estou querendo, na verdade, esses dados processados. E vamos supor que eu vá instalar o sistema numa inclinação de... Vamos escrever aqui, ó. O meu sistema, eu vou instalar... deixa eu tirar aqui o... Com inclinação de 25 graus e azimuth de de 45 graus, tá? Então, o que significa isso? O norte está aqui, os meus módulos estão olhando para esse lado aqui, tá? Então, aqui está a parte mais alta do módulo, a inclinação está aqui, com inclinação de 25 graus e azimuth de 45. Então, se eu abrir aquele meu dados processados aqui, então abrir aqui, ó, qual que é o ângulo que eu estou precisando aqui, né? Então, dessa vez eu preciso interpretar, né, ó. Como eu estou solicitando aqui com ângulo de azimuth de 45 graus, ele está apontado ou para o leste ou para o oeste. Tanto faz, tá? Escolher um ou outro aí. Como vai dar angulação assim com relação ao norte, são iguais, né? 90 graus sentido horário ou anti-horário, para fins de cálculo é igual, tá? Então, ó, para o leste, tá? Então, tá aqui, ó. E a 25 graus. Dá uma olhada, ó. Esses daqui são os dados que me interessam, tá? Tá? 25 graus aqui. Eu vou até pintar aqui em amarelo para a gente destacar aqui, tá? Então são esses dados aqui, ó. Como é que eu sei? Está nordeste, tá? E com ângulo de 25 graus. Não dá para fazer a previsão direta aqui de geração. Isso aqui não é o SUERA, né? Mas para fins de dados solarimétricos, ele tem todas as informações possíveis aí para você utilizar. Alguma dúvida, pessoal? Não. Ok, professor. Temos aqui um outro dado assim bem legal, né? Para o nosso trabalho e tudo mais aí, tá? Para a gente aí, né? Então, dá uma olhada aqui, ó. A gente tem assim, então, essas informações aqui de 5 em 5 graus. Você pode escolher aqui qual é o ângulo que você está querendo trabalhar, né? Normalmente, assim, inclinação de telhado, assim, pelo que eu sei, assim, que eu faço medição e tudo mais, é de 0 a 30 graus, mais ou menos, não mais do que isso, né? Então, dentro desse patamar aqui, você consegue trabalhar, né? Se for inclinação de telhado. Agora, se for inclinação de sistemas montados no solo, aí você pode pegar e escolher o ângulo que você quer, né? Porque aí você vai escolher a forma como você vai instalar. Como ele vai ser instalado em suporte metálico, né? Então, esse suporte metálico ele consegue ser angulado da forma como você precisa, ok? Então, por isso que eu falo assim que esse site aqui é o mais interessante de todos, porque ele, primeiro, ele pega dados do INPE,
que são dados solarimétricos assim bem confiáveis, né? Não são dados estimados nem nada, são dados medidos realmente, tá? Ele pega e faz o cálculo para você no ângulo que você quer e coloca todas as informações possíveis e em todos os azimuts possíveis que está nessas orelhas aqui de baixo, tá? Então, através disso aqui você pode brincar à vontade, né, com relação à forma de obtenção dos dados de potencial solar, tá? Então, isso aqui, aqui para baixo assim ainda, a gente tem os valores assim, mensais, né? Comparação de radiação horizontal com a inclinada, né? Tá? E é isso, né? O Tá? verde ali é o melhor resultado, né, professor? Em cima, no É, gráfico de cima. Né? é aquela que dá a maior geração anual, tá? Então, são os valores de maior geração anual. E esse verde, por acaso, é esse verdinho aqui, né? Ó, 15 graus tá? aí, né? Isso. Então, se a gente for instalar no MASP, para esse tipo aqui de azimuth, a melhor geração é 15 graus, tá? Se tivesse assim, a 22 graus, ó, você teria que instalar 20 graus. Tá vendo? É bem bacana isso daqui, ó. Ao norte, né, a 20 graus, e você tem a melhor geração. Agora, vamos supor, ó, eu tenho assim um problema, ele tá a 15 graus, 20 graus, né? E se a minha inclinação for de 17 graus, como é que eu faço? Não tá dado aí, né? Joga Posso- o 15, que é o mais próximo, professor? Pode jogar o 15, que é mais próximo. Faz uma interpolação ou média, não sei. Você pode fazer uma média também, né? Uma interpolação. Mas assim, se você perceber, se você jogar a média ou jogar o valor mais próximo, ele vai dar uma diferença muito pequena, tá? Assim. E- Então, às vezes, não vale a pena você ficar perdendo tempo, assim, fazendo muitos cálculos aí. Pode jogar, assim, a angulação mais próxima aí já te dá o valor Uhum. legal aí para você trabalhar, tá bom? Uhum. Isso aí já é uma experiência Coloca que o eu fiz. módulo a mais. Oi? Coloca o módulo a mais. Na Se for dúvida, né, Para não ter Cláudio? perda. se for Para não para ter perda. Para não ter perda. é o coeficiente, né, de arredondamento, né? Tá bom, pessoal? Então, com isso daqui, a gente praticamente está encerrando esses dados solarimétricos aqui. O último que eu tenho que mostrar para vocês é esse Radiasol, tá? Mas o Radiasol é aquilo que eu falei para vocês, né? O Radiasol, ele é um software assim que ele não foi atualizado com o tempo, né? A última atualização dele, se eu não me engano, é de 2014. E de 2014 até agora, a gente já saiu do Windows 7, foi para o Windows 10, né? O 7, o XP, que eu acho que era o último, né? E em muitos computadores ele acaba não rodando, tá? Acaba não mostrando assim valores, mas ele é bastante interessante porque ele faz os cálculos para você, né? Tá? Então, o Radiasol, eu estou deixando o link aqui embaixo, tá? A gente não vai. O interessante agora, nesse momento, não é instalar, mas depois vocês podem dar uma fuçada nele. E eu vou até colocar aqui no chat para vocês. Depois vocês copiam aí, tá? Esse aqui é o link onde a gente consegue, através dele, por exemplo, ó, você consegue entrar no laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foram eles que desenvolveram esse software, e aqui você tem como baixar esse software aí, tá? Eu só vou fazer a demonstração, depois vocês podem trabalhar com ele, mas muitos de vocês vão encontrar dificuldades quando for rodar ele, que é justamente por esse problema que eu estou te falando, né? Que é que em muitos computadores acaba não rodando direito aí, tá? Mas abrindo ele, ó, é, vamos supor, ele não te dá a localização muito exata, né? Mas o Radiasol é esse daqui, tá? Então, quando você pega e abre ele, ó, ele abre nessa telinha aqui, escolher a cidade,
Então, ele te abre essa tela aqui, e aqui aparece o mapa do Brasil, não? Para o estado de São Paulo, eu vou clicar nessa bolinha que está no estado de São Paulo aqui. Vamos de novo. Só porque eu estou querendo abrir aqui, não. Aqui, abriu, tá? A nossa cidade de Guarulhos está aqui, ó, nesse ponto amarelo aqui, tá? Estou apontando aqui. E aqui, ó, desvio azimutal, eu consigo fazer esse cálculo aí, né? Então, 10 graus, por exemplo, de desvio azimutal, e a inclinação. Então, a inclinação, vamos supor, 20 graus. Vamos colocar aqui, ó. Tá? Isso daqui é albedo, tá? É a quantidade de reflexão que a gente tem do solo. Ele está a 20 graus aqui. Tá meio ruim de ver na tela aqui, porque tá com fundo verde e letra verde clara, né? Então fica ruim de ver isso daqui. E você vem aqui, ó, você pode ter origem de dados pelos mapas do Suera ou por interpolação de dados, tá? Eu vou escolher aqui por interpolação de dados, tá? E colocar em confirmar. Quando eu coloco em confirmar, ele mostra para você aqui radiação em watts por metro quadrado na global horizontal, pode ser no plano inclinado, ó, já que seria esse valor aqui. Então, esses aqui são os valores para os 365, para 700 dias do ano, ó. Não, 700 horas de colocação aqui, tá? Tem a irradiação difusa inclinada, ó. A irradiação é direta inclinada, né? Tá? E ele é dado desse jeito aqui, assim, da forma como está sendo apresentado aqui, tá? Se eu clicar aqui em gráfico de barras, ele mostra para você os dados de global e radiação global horizontal e radiação global inclinada, que é esse marronzinho, tá? A componente direta, que é a irradiação direta, né? E a componente difusa, que é a irradiação difusa. O que interessa para a gente é essa inclinada aqui, tá? Se você colocar em tabela de dados aqui, ele te dá os valores aqui para cada mês do ano, ó, que são as médias, né? Calculadas por ele, da irradiação global, da direta, da difusa e da inclinada. E essa inclinada que nos interessa, tá vendo? Ó? Tá? Para todos os meses do ano. Agora, o que eu acho interessante nesse software aqui é que ele te dá as irradiações as médias diárias, tá? Então, para o mês, então, vamos colocar aqui, ó, para o mês de janeiro, para o mês 1, para a hora, para as 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6, 7, 8, 9, 10, tá vendo? Para cada hora do dia. Então, se você precisar de fazer um estudo, assim, de quanto geraria, por exemplo, das 12 até as 15 horas, você consegue fazer o cálculo através disso daqui, tá? Depois a gente vai dar umas dicas para vocês. Então, isso daqui é para o mês de janeiro, para o mês de fevereiro, mês 2, né? Mês de março, e assim por diante, né? Para todos os meses do ano, tá? A única desvantagem e a única coisa ruim é que a gente não tem, assim, a atualização desse software. Eles não trabalharam na atualização, então a gente fica meio que de mãos amarradas aí quando a gente dá os paus no computador aí, né? Que a gente não consegue localizar isso daí, tá? Tudo bem, pessoal? Então isso aqui está gravado, né? Qualquer coisa, vocês voltem aí, tá? A gente consegue fazer esses cálculos todos aí, que são as 5 formas, né, que eu queria apresentar para vocês com relação às irradiações possíveis. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Eu só queria fechar a nossa aula com mais uma coisa aí, tá? Que seria um exercício, que seria isso daqui, ó. Não é esse performance ratio, não. Isso aqui a gente vai fazer ao vivo. Mas eu tenho esse exercício aqui, ó, que está nesse material deixado para vocês, tá? Ó, considerando o telhado apresentado na figura ao lado, esse telhado aqui, ó, e sabendo que a face 1, essa face 1 aqui, está voltada para o sudoeste,
tá? 45 graus ao sudoeste, e a face 2 está voltada para 45 graus ao nordeste, a inclinação de ambos os lados do telhado é de 20 graus e esse telhado está instalado na cidade de Londrina, do Paraná, utilize o site Virtux e elabore uma tabela comparando as irradiações para os meses do ano. Então, essa irradiação em watts por metro quadrado por dia, tá? Então, para as duas faces do telhado. Então, isso aqui é utilizando o Virtux. Depois você vai pegar e utilizar o site Suera e determine a previsão anual de geração fotovoltaica para essas duas faces aqui do telhado. Então em quilowatt-hora por quilowatt-pico, tá? Você vai fazer a previsão disso daí. Então, sem levar em conta os aspectos de sombreamento, em qual das faces você recomendaria instalar esses módulos fotovoltaicos, tá? Olhando aqui assim, por sentimento, por feeling, qual é o melhor lado para instalar isso daqui, pessoal? O norte, né, professor? O melhor seria para o norte, Dois. mas dessas faces do telhado, qual? Ou a face 2 ou a face 1? 2, né? Face 2? Face 2. Mas a gente não sabe quanto que é melhor, né? Agora, ao fazer esses cálculos aqui, a gente vai saber isso daí, tá? Então, esse exercício aqui, eu vou deixar para a gente resolver para vocês me entregarem para a próxima aula. Vai ficar como atividade, pode ser? Tranquilo. Tá? Então fica essa atividade aqui. Deixa eu só fazer uma introdução, então, sobre esse Performance Ratio, tá? São poucos slides aqui e a gente termina, esgota, assim, em mais uns 10, 15 minutinhos de aula para a gente fechar nossa sexta-feira antes da eleição. Ô, professor, Oi? o exercício é para mandar pelo sistema ou é para levar na sala e a gente corrige lá? Pode mandar pelo sistema. Eu não estou com aquela tabelinha aberta para ver se a nossa próxima aula vai ser online ou vai ser aqui no sistema presencial, né? Então eu vou abrir um link no sistema para vocês entregarem por lá, tá bom? Ok, então. Tá. Pessoal, Performance Ratio é um dado, né? Que mostra assim, a eficiência de uma usina fotovoltaica, tá? E essa eficiência de usina fotovoltaica, ele é calculado assim, principalmente quando a gente tem assim usinas comerciais, não usinas residenciais. Isso aqui não vale a pena fazer para usinas residenciais, tá? Mas Performance Ratio é um dos indicadores mais importantes para avaliação de eficiência de um sistema fotovoltaico. Então, esse indicador, ele mostra a relação entre produção de energia real e o potencial teórico. Então, normalmente, esse performance ratio, ele dá um valor de 0,8, 0,7, dependendo do lugar, né? E, é claro, quando você pega e instala um sistema fotovoltaico, se você for um investidor que instalou o sistema fotovoltaico, você vai querer que o seu performance ratio seja mais próximo de 1, tá? E você vai brigar para que isso ocorra, né? Então, por que o pessoal controla esse negócio aqui? Para verificar se tem painéis ou módulos com defeito, se tem alguma parte do sistema que não está funcionando, se tem muita sujeira. É um modo de gerenciar o sistema fotovoltaico, tá? Então, esse performance ratio é um dado assim bastante interessante, assim, que ocorre principalmente quando vamos supor, você tem assim uma empresa do tipo Carrefour ou Magazine Luiza, né, que começou a instalar fazendas solares e eles querem monitorar para ver se o sistema está gerando o máximo possível, né? Então, se você aplicou um dinheiro, você vai querer que esse dinheiro tenha o maior retorno possível ao longo do tempo, né? E com usina fotovoltaica é a mesma coisa. E o pessoal implanta esse performance ratio aí, tá? Isso aí é um negócio mundial, né? Um negócio assim que não é só no nosso curso, não é só no Brasil, mas todas as usinas fotovoltaicas são controladas dessa forma. Bom, performance rate, então, ele é a mesma coisa, o mesmo significado de taxa de desempenho do sistema fotovoltaico, tá? Então, é um indicador de performance que fornece dados de qualidade do sistema fotovoltaico.
ele permite comparar desempenho de sistemas fotovoltaicos para usinas de geração distribuída e geração centralizada. Tá? Geração distribuída são essas pequenas gerações, ou mesmo gerações comerciais, né? E geração centralizada são essas grandes usinas que são instaladas, por exemplo, no sul do Piauí, no norte lá do Ceará, tá? Lá na região de Tocantins, né? Na região de Goiás, tem vários que são gerações centralizadas, que normalmente essas gerações eles são gerados em média tensão, tá? E fornecidos em média tensão para a rede elétrica, tá? Então, veja, a comparação pode envolver desempenho entre usinas. Então, você pode, por exemplo, vamos supor que você ficou milionário, você tem 5 usinas, você consegue comparar 5 usinas instaladas em diversos pontos do país, tá? Em diversas localidades, e ver qual é aquela que está gerando mais, tá? Esse negócio de gerar mais, esse performance ratio, como ele dá o valor do potencial solar, que é medido através desse piranômetro, e dos módulos fotovoltaicos, e todos eles instalados no mesmo plano e na mesma inclinação, então tanto faz você estar com um sistema instalado a 15 graus de inclinação, porque os medidores vão estar instalados a 15 graus também, como em sistemas que está instalado a 30 graus, que é mais lá ao sul, né? Lá na região do Rio Grande do Sul, na região de Santa Catarina, né? Então, por isso daí que esse sistema de medição, ele pode ser assim, perfeitamente comparável entre uma usina que está no Nordeste e uma usina que está no Sul, para ver quais são as relações, tá? Uma outra coisa, quando um investidor vai investir grana, então você é o cara que vai construir a usina, ele sempre vai querer o maior retorno possível sobre o sistema instalado. Então, sempre ele vai estar monitorando isso daí, inclusive isso daí é motivo de multa, né? Então, o pessoal faz um contrato com as empresas, olha, eu quero que o meu sistema, ou o sistema que está sendo instalado, gere pelo menos 80%. E você é o administrador desse sistema fotovoltaico, né? E nessa administração aí, você vai ter que fazer de tudo, né? Através de manutenção, de limpeza e tudo mais, para fazer com que esse sistema gere esses 80% que ele está solicitando. Senão você vai tomar multa, né? Como produtor de energia e que está vendendo para ele, tá? Então são sistemas aí, jeitos de gerenciar o sistema implantado. Bom, como é que é a fórmula desse negócio aí, né? Performance ratio, ó, ele é dado pela geração final, então a quantidade de energia gerada pelo sistema fotovoltaico durante um determinado período, tá? Então pode ser um período mensal, trimestral, anual, né? Dividido pela geração de quantidade de energia teórica, né? Obtida pelos módulos fotovoltaicos. Então, isso aqui, como é que é calculado esse valor de referência aqui, né? Ó? Ele é calculado assim, ó, o valor de referência é igual à irradiação do local, né? Ó, radiação total incidente na área dos módulos fotovoltaicos e no mesmo plano de instalação desses módulos, tá? Multiplicado pela área desses módulos fotovoltaicos em metro quadrado e multiplicado pelo rendimento desses módulos aí, tá? Então, isso daqui, então, quando eu divido assim, a geração que eu tive no período, dividido pela irradiação ou a geração, a energia de referência possível, quando eu faço essa divisão aqui, eu tenho essa tal da performance ratio aqui, tá? Que é o número que eu faço o controle de uma usina fotovoltaica. Aqui, ó, tem um exemplo de cálculo que a gente não vai fazer agora, até pelo horário que a gente está aqui, né? Mas na próxima aula a gente vai fazer esse cálculo aqui. Só estou fazendo a introdução teórica disso daqui, né? Tá? Então aqui eu tenho aqui os dados do módulo fotovoltaico, tá? Esse módulo aqui é uma Canadian Solar da série de 265 até 280 watts, né? Então, aqui eu tenho todos os dados e aqui eu tenho o meu problema, que a gente vai resolver na próxima aula, tá? E a gente vai calcular essa performance ratio aí, tá? Bom, observações sobre esses dados de irradiância, né? A irradiância total incidente na área dos módulos fotovoltaicos, que é dado em watt hora
e seus múltiplos, e no mesmo plano de instalação dos mesmos, né? Então, usinas fotovoltaicas é obtida por medição solarimétrica. Então, por isso que a gente utiliza esses piranômetros em estação solarimétrica, né? E esses piranômetros, eles são instalados no mesmo plano dos módulos, na mesma inclinação, tá vendo, ó? E eles ficam assim para justamente monitorar quanto que veio de sol aqui e quanto que esse bichinho aqui, os módulos, deveriam gerar, tá? Para fim de análise do local, ele pode ser utilizado por esse Sandata, Virtux, ultrasolarimétrico, né? Então, a gente pode obter esses dados só para fins de dados, né? Tá? Então, a escolha dos dados a serem utilizados vai depender da medição a ser efetuada. Em contrato de fornecimento de energia em geração centralizada, é obrigatório o uso de dados de estações solarimétricas que são essas estações que são instaladas no padrão EPE. A gente vai ver isso daqui na próxima aula também um pouco a respeito dele, tá? Então aqui uma outra fórmula, né, que é dada assim por esse livro aqui do Manual de Engenharia Fotovoltaica, que é daqueles autores Pinho e Galdino, tá? Eles colocam essa mesma fórmula que eu apresentei anteriormente aqui, escrito dessa forma aqui, tá bom? Então, aqui as estações solarimétricas, né? Como é que é os piranômetros que são instalados na inclinação dos módulos, tá? E todo o aparato que ele tem aí. Essa é a estação solarimétrica no padrão EPE. E fatores que afetam a performance ratio, tem fatores ambientais, né, que é a temperatura dos módulos, a radiação solar e perdas, sombreamento, sujidade do sistema de medição, sombra ou sujidade do módulo fotovoltaico. Então, sujou, ele está rendendo menos, aumentou a temperatura, está rendendo menos. Vocês devem estar vendo isso aqui um pouco com o professor Alexandre, né? Tá? Se der sombra também, né? E tudo isso aqui a gente vai explorar nas nossas aulas práticas, né? Tá? Outros fatores, ó, intervalo de tempo determinado, perdas em linha. Então, isso aqui são perdas ômicas, né, na linha de alimentação, né, entre o módulo fotovoltaico e o inversor. O rendimento do módulo fotovoltaico, então, o módulo fotovoltaico no começo, ele começa a trabalhar com 90%, 99%, né? E depois, com o passar do tempo, vai recebendo sol, ele vai se desgastando e vai reduzindo o seu rendimento, né? O rendimento do inversor é um termo assim que o pessoal chama de mismatch, tá? Mismatch é descasamento, né? Em inglês, tá? Traduzindo, mas é quando você tem módulos de mesma marca, de mesma potência e de mesmo modelo, mas com o tempo um começa a apresentar diferença de rendimento que o outro, né? E quando isso acontece, é, uma string, né? Uma string seria quando a gente tem vários módulos conectados em série, por exemplo, tá? Então, dessa forma aqui, ó, seria uma string de 4 módulos. E pelo meu desenho onde eu estou colocando esse envelope aqui, é o polo positivo, né? Tá? Vamos supor que esse módulo aqui, ele rende numa determinada condição 300 watts, aqui 290 watts, aqui 290 watts e aqui 310 watts, tá? Sempre essa string, ele vai respeitar a menor condição de geração, tá? Então, esses 4 módulos, em vez de render 300 mais 290, mais 290, mais 310, ele sempre vai render a quantidade do menor. É como se quando a gente conecta baterias em série, né? Tá? Então, na verdade, essa string aqui, ela rende 4 vezes 290 watts, tá? Então, isso aqui que é o tal do mismatch, né? Que a gente fala aí, tá? E próprio alinhamento do aparelho de medição em relação aos módulos fotovoltaicos. Então, o piranômetro ficando em relação diferente aos módulos, ele pode apresentar uma performance ratio diferente, tá? Isso aqui é um tipo de trabalho, assim, ótimo, assim, para quem é dessa área de especialista técnico, né? Tanto assim na área de gerenciamento, na questão de gerenciamento, quanto na questão assim de observar
tentar solucionar problemas que ocorrem com essa performance ratio aqui, tá bom? E é isso aí, pessoal. Está escrito aqui resolver esse exercício da folha de atividades sobre performance ratio, mas aqui a gente vai resolver na aula que vem. A única coisa que vocês resolvam para a próxima aula, para a gente trabalhar, é esse exercício aqui, tá? Que a gente vai resolver juntos depois, em conjunto, né? E a gente vai discutir um pouco a respeito desses resultados aí. Beleza, pessoal? Eu acho que a gente foi Beleza, professor. Beleza, professor. com Beleza. bastante, né? Deve estar todo mundo assim, bem de saco cheio, né? Vamos beber alguma coisa agora, né? Tá? Opa, tomar aquela, né? Pode beber não, hein? Estou, professor.